programação do Mulheres que Fazem Acontecer está toda voltada para a questão da saúde emocional na vida da mulher. Então a programação está incrível, muito prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente tem um bate-papo com a psicóloga Ana Paula Andrade. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela de uma forma diferente. Não como ela, psicóloga, mas ela como paciente. Afinal de contas, quem cuida das pessoas também precisa de cuidados. Concordam? Então sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui mais uma vez. Pois é, um prazer todo meu. Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. Hoje vai ser um bate-papo, pabum, assim, em torno de 20 minutos. Sim. A Ana Paula vai contar um pouquinho da história dela pra gente, ela como paciente. Você que é formada há quantos anos como psicóloga? Formada há 17 anos, né? Eu estudei lá na Federal de Juiz de Fora. E, assim, antes mesmo, né, de ser psicóloga, eu já precisei de psicólogo, né? Já contei essa história algumas vezes aqui no meu perfil, que a minha decisão pela psicologia veio muito jovem, né? Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, porque eu precisei ir a um psicólogo e me encantei. Não sabia nem direito o que era, mas a partir dali já veio esse sonho de ser psicóloga. E quantos anos você tinha? Quando eu fui a primeira vez fazer terapia, uns 10 anos. 10 anos, 9, olha 10 anos. É. Isso é muito interessante, porque antigamente a profissão não era tão valorizada igual hoje em dia, né? Não era, e assim, era muito difícil. Eu me lembro até que, assim, era uma psicóloga que vinha de Juiz de Fora, fazia os atendimentos algumas vezes por semana aqui em Santos Dumont. Foi um período, assim, muito curto, sabe? Esse primeiro contato que eu tive, mas foi ali que surgiu esse meu amor pela psicologia. Sim. Mas aí você deu continuidade ao tratamento ali quando você tinha 10 anos de idade ou não? Teve um momento que você pausou e voltou depois de anos? Como é que foi? Isso, aí eu pausei durante um tempo. Fui fazendo outros tipos de terapias alternativas. A minha questão principal era medo de chuva. Eu tinha muito medo de chuva. Então, assim, atrapalhava realmente meu dia a dia, atrapalhava minhas atividades, sabe? Verão, para mim, era um pânico, era um caos. E depois, quando eu estava na adolescência, eu fui fazendo outros tipos de tratamentos. Ainda por conta dessa dificuldade de ter o psicólogo aqui. E aí eu fui ter contato novamente com terapia no final da faculdade. Quando eu estava para formar, uns 6 meses antes, eu comecei a fazer terapia. Porque se fala, né? Até as pessoas falam isso, o psicólogo, para fazer psicologia tem que fazer terapia também, né? Quando a gente está na faculdade, o que acontece? O trabalho da terapia, ele é muito solitário, né? E não é algo que você pode, por exemplo, fazer um estágio tendo um outro profissional ali dentro do consultório com você, né? Na época da faculdade, a gente tinha essa abordagem clínica no estágio, mas a gente tinha aula teórica com o professor, a gente ia para o consultório clínica e depois a gente fazia supervisão, né? Que a gente levava esse caso, discutia, ele dava algumas orientações, mas a importância da terapia nesse momento que eu vi foi de realmente entender como é que funciona aquilo ali na realidade, né? De ter um exemplo, ter uma referência no atendimento, né? E foi realmente muito importante para mim naquele momento. Apesar de não ser a abordagem que eu havia escolhido para seguir, foi para mim muito. Foi um tempo que eu fiquei quase um ano nesse momento em terapia. Eu estava com questões de final de curso, né? A gente se entendendo ali, acabou a vida escolar, agora é vida adulta, é vida profissional. Então foi um momento realmente que fez muita diferença para mim. Ô, Ana Paula, e você, com tantos anos aí de profissão, você acaba absorvendo muitas questões de outras pessoas. Sim. Né? E como que é importante você se cuidar também, porque cada qual com suas questões, com seus problemas, para você ajudar todo mundo
a solucionar suas questões, é interessante você, em paralelo, fazer para você aguentar o tranco, né? Que eu imagino que não seja fácil. Realmente, e o que acontece? A gente aprende, é o que se fala, né, na teoria do treinar o ouvido. Ou seja, não é uma escuta, por exemplo, quando você está conversando com um amigo e o amigo está te contando um problema. Né? Você tem o ouvido treinado para pegar, né, o gancho ali, aonde está ferido, né, que dor que é essa, e como que a gente pode oferecer esse caminho para a pessoa. Então, essa absorção da questão, ela não é tão ampla assim. É claro que como ser humano, a gente acaba, né, sofre junto, se preocupa, né, fica pensando, é possível, né, não tem nada de errado, não tem nada de problemático, e da gente às vezes chorar junto com o paciente, porque é um ser humano que tá mostrando a dor dele ali, sabe? Então, muitas vezes, a questão que a pessoa está trazendo se confunde um pouco com o problema que às vezes a gente está passando, né, fora do consultório. Então, é importante, sim. Eu entendo que em alguns momentos da vida a gente realmente precisa estar em terapia, né? Eu não sei se já comentei isso aqui outras vezes, apesar de eu ter 17 anos de formada, eu tenho 6 anos de clínica. Até então, eu estava em outras áreas da psicologia. Mas clínica propriamente dita, faz 6 anos que eu comecei. Então, a partir daí, já com certeza, né, já estive em terapia em vários momentos e atualmente estou, né, agora há quase 2 anos já que estou assim regularmente.